Olá, meu nome é Luiz Jorge, eu sou infectologista aqui no Paraná, na cidade de Maringá. Eu tenho uma atuação muito grande em infecções de repetição, como candidíase, herpes, infecção respiratória, infecção urinária, e atendo pacientes de todo o Brasil com esse problema, principalmente candidíase. E venho aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a metodologia que a gente usa, os 7 pontos que a gente já consegue atuar para melhorar a tua candidíase. Então, se você tem candidíase, presta bem atenção. Eu vou colocar os 7 fatores nesse vídeo que você pode atuar. Eu quis fazer isso de uma maneira muito lúdica. Eu quis aproveitar a própria palavra cândida para colocar os fatores em que a gente vai atuar, certo? A letra C é o primeiro fator. Letra C significa carboidrato, significa comer direito. Então, se você tem candidíase, você deveria comer melhor, certo? E evitar os carboidratos. Então, o primeiro fator é evitar carboidrato. O que é carboidrato? É tudo aquilo que está presente no pão, massa, batata, mandioca, arroz, farinha. E a gente sabe que o carboidrato não é a melhor fonte de alimentação, mas a gente se alimenta de carboidrato porque culturalmente é mais simples e a gente foi acostumado a isso. Veja bem, o ser humano só desenvolveu o cérebro superior, o córtex cerebral, a parte cinzenta, aquilo que diferencia a gente dos animais, justamente porque a gente começou a consumir proteína e a gente se tornou topo da cadeia alimentar. Mas proteína é caro. Para você poder fazer proteína é muito caro, dispendioso. E numa situação em que a população é muito grande, você acaba tendo que adaptar e a gente se acostumou a consumir massa. Os italianos comem macarrão, os chineses, os japoneses comem arroz, certo? Aqui na América do Sul, o pessoal come milho. Então a nossa alimentação com arroz, com feijão, com massa, com batata, com mandioca é focada no carboidrato. E não deveria ser assim. A gente deveria consumir mais proteína. Então, como uma regra que eu peço para você seguir, reduza severamente a quantidade de proteína desses alimentos e, além disso, reduza também a quantidade de açúcar que você ingere. Açúcar que você está consumindo em doce, alimentos como frutas que são doces também, que tem o próprio doce dali, em suco, em refrigerante, chocolate, tudo isso é danoso para o seu organismo se consumido em excesso. Tá? Então, como regra geral, reduza os seus doces. E quando você for montar o seu prato, você colocar lá 3 colheres de arroz, 2 de feijão, 1 bife e salada, coloque 1 de arroz, 1 de feijão, consuma 3 bifes e dobre a sua quantidade de salada. Você vai estar consumindo mais alimentos crus, nós vamos falar sobre isso depois, mais ali para frente, né, a melhora da desbiose, mas também você vai estar consumindo proteína, e isso vai dificultar com que a cândida se prolifere, porque a cândida gosta de carboidrato. Então, o primeiro fator é tirar o carboidrato, tirar a letra C do seu alfabeto aí, no caso da cândida. Ok? Reduza carboidrato, começa a comer direito, reduz os doces, que vai te ajudar. Segundo fator, A de atividade física. Você tem que consumir os alimentos? Sim, isso é verdade. Mas você tem que queimar essa caloria que o alimento te dá. E você queimando isso daí, você consegue melhorar o aproveitamento desses alimentos que você está ingerindo. Se você faz atividade física, a tendência é que o seu organismo gaste essa caloria em excesso e não deixe a glicemia subir. E se a glicemia não subir, não sobra açúcar para a cândida proliferar. Então, o ideal é que você se exercite pelo menos 3 vezes por semana, cerca de 50 minutos. Ou que você consiga se exercitar mais vezes, 5 vezes na semana, pelo menos 30 minutos. A média que a gente busca para melhorar uma saúde cardiovascular e a saúde do nosso corpo como um todo é de cerca de 150 minutos por semana. Então, se você conseguir fazer isso, você já vai estar com uma boa expectativa de melhorar a sua candidíase, ok? E que tipo de exercício é melhor? É melhor que você faça exercício aeróbico, porque ele consome mais as calorias e você pode até se dar o luxo de consumir um pouquinho mais de alimento, sabendo que naquele dia você vai se exercitar e vai queimar essa energia em excesso. Veja bem, não estamos falando de emagrecimento, não estamos falando de tratamento de diabetes, mas atividade física é essencial também para melhora da nossa imunidade e consumo dessas calorias extras que a gente está se alimentando, entendeu? Então, letra A, atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, de preferência que seja exercício aeróbico ou um misto entre aeróbico e musculação funcional, pilates, essas coisas. Vamos agora para o terceiro item, certo? A letra N. E eu peço desculpas para vocês, não deu para fazer melhor do que isso, mas N acabou ficando como não se estresse.
tá? Não consegui encaixar o estresse de outra maneira, mas o estresse é muito importante. Vocês sabem que o estresse reduz a nossa imunidade. Como que o estresse reduz a nossa imunidade? A gente tem uma glândula aqui no cérebro, né, uma estrutura que produz hormônios, certo? Que produz componentes que vão ativar o nosso sistema orgânico, que é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, quando a gente está perante uma situação de medo, de susto, a gente libera um monte de adrenalina, um monte de cortisol na circulação para que a gente possa fugir disso que está fazendo mal para a gente. Então, vamos supor que a gente precisa pensar, né, que o ser humano veio da época do Homem das Cavernas. Então, imagine que você é um Homem das Cavernas e que você acabou de ver um bicho que está querendo te pegar. Você tem que correr desse bicho. Então, o organismo libera um monte desses compostos, desses hormônios, para que você consiga fugir. Atualmente, a gente não tem que fugir de nenhum leão, nenhum tigre, mas a gente acaba tendo o estresse das preocupações do trabalho, dos problemas na família, das situações em que a gente é exposto a isso. E isso acaba liberando uma quantidade enorme desses hormônios, também igual acontecia no Homem das Cavernas, e a gente acaba ficando doente, porque esses hormônios baixam a nossa resistência, baixam a nossa imunidade. Então, a gente sabe que o ideal seria não se estressar. Mas se você não tiver como evitar, porque o problema que o trabalho te traz vai acontecer, isso é importante a gente deixar bem claro, né? Tem coisas que a gente não consegue evitar, a gente consegue pelo menos mudar a maneira como a gente responde ao estresse. Você pode fazer terapia, você pode fazer meditação, a própria atividade física te ajuda a melhorar. Tem N maneiras de você conseguir tirar esse estresse do seu dia a dia e fazer com que o seu organismo aproveite melhor o dia sem que você se preocupe tanto. E com isso, a tendência é que você libere menos desses hormônios e a tua imunidade não caia tanto. Então, letra N, não se estresse ou melhore a maneira como você encara o estresse para que você possa responder melhor e não ter uma queda de imunidade tão importante nesse momento, entendeu? Então, letra N, não se estresse. Primeiro D de Cândida, dormir bem. Durma muito bem, é necessário que você durma bem para que a tua imunidade consiga responder de maneira adequada, tá? O sono é importantíssimo para a gente recuperar as nossas forças e fazer com que o nosso corpo responda da maneira como a gente quer, tá? Então, o quanto é o ideal dormir? A média das pessoas se satisfaz com 7 a 8 horas por noite. Se você se satisfaz com 6, é uma característica sua. Se você precisa de 8, é a mesma coisa. Mas alguns fatores a gente tem que chamar atenção. O primeiro, você tem que perceber se o teu sono é linear, se você dorme a noite toda e acorda bem, acorda descansado. Muitas vezes você não consegue acordar muito bem porque você está tendo a apneia do sono, ou que você acorda várias vezes durante a madrugada porque você tem um problema de apneia do ronco, né? Aquela apneia do sono, né? Porque você ronca muito, ou você tem algum outro problema de saúde, tem que ficar levantando várias vezes para fazer xixi. É interessante você analisar isso daí se você tiver com um sono que não seja reparador. E como você verifica a qualidade? Você tem que acordar pela manhã e tem que estar descansado. Se você não tiver descansado, o sono não está sendo eficaz, não está sendo suficiente para você poder recuperar suas energias. Pode ser falta de sono, porque você está dormindo pouco tempo, ou porque você tem uma qualidade ruim. Nesses casos, é melhor que você, muitas vezes, até procure um auxílio médico, procure um pneumologista, um neurologista para fazer uma polissonografia e possa identificar se o teu sono está legal. Se você sabe que o teu problema é em horas, ou seja, você consegue dormir bem, certo? Mas você tem restrição por conta de trabalhar de dia, fazer faculdade à noite, ou porque tem um bebê que tem que ficar acordando direto, tente mudar um pouquinho o seu horário de sono para que você consiga dormir mais horas e possa melhorar isso daí no seu dia a dia. Saiba que o sono perdido não se recupera. Uma noite de sono mal dormida, você não adianta nada você dormir a noite seguinte muito bem. Aquele cansaço que você teve, aquela perda que você teve, você não consegue recuperar mais. A privação do sono durante muito tempo, ela pode levar até envelhecimento, problemas cardíacos, enfim, é uma situação muito preocupante e que a gente sabe que todos os pacientes que têm problemas de sono vão ter uma dificuldade muito grande de conseguir adotar um tratamento que seja eficaz, ok? Então, letra D, durma bem, dormir bem. Vamos agora para a letra I. A letra I, eu costumo falar que é a principal. Letra I de imunoterapia. O imunoterapia é um tipo de tratamento que serve justamente para você estimular a sua imunidade de forma específica contra o fungo da Cândida, com este produto aqui. Tá? Esta aqui é a imunoterapia, acho que não vou conseguir focar, mas essa é a imunoterapia que serve justamente para ensinar a sua imunidade como deve combater aquele fungo, certo? Ele é como se fosse uma vacina, eu coloco isso bem entre aspas, tá? É como se fosse uma vacina que você vai aplicar na boca.
todos os dias, de forma contínua, durante um ano. E nesta vacina existe Cândida, a própria Cândida, tá? Ela não está viva aqui, obviamente, mas ela vai estimular as tuas células de imunidade da mucosa oral para que você possa absorver isso daí e a tua imunidade encare isso como uma invasão, encare isso como um desafio e gere uma resposta imunológica específica. Esse tratamento é o principal de todos que a gente faz aqui no Centro Brasileiro de Imunoterapia, aqui no CBI. É o tratamento mais importante para resolver as crises de Cândida. Com ele, a gente consegue atingir taxas de resposta de até 92%. 92% das pacientes que tratam com imunoterapia, com essas gotinhas aqui, conseguem responder. Ok? Então, imunoterapia, se você fez de tudo e não respondeu, esse aqui vai ser o tratamento que vai te fazer a diferença. Então, aqui, I de imunoterapia. Segundo D de Cândida, né? O editor está colocando aqui, D de disbiose. O que é disbiose? Disbiose é uma condição, certo? Disbiose não é a doença. É uma situação em que a tua flora, ou o termo correto, né? Microbiota intestinal e a microbiota vaginal, flora intestinal, flora vaginal, estão alteradas. Elas estão fora da sua composição ideal, da sua composição normal. Isso acontece por muitos fatores. Consumo de bebida alcoólica, alimentação inadequada, uso de antibióticos, o estresse crônico, cirurgias gastrointestinais. Enfim, esses fatores todos estão relacionados com a disbiose. E a gente sabe que a disbiose afeta a imunidade. A disbiose consegue afetar o nosso sistema imune porque 60% das células imunitárias estão no nosso trato gastrointestinal, da boca ao ânus. De modo que se você tiver uma composição inadequada de bactérias, elas vão produzir proteínas que o nosso organismo não gosta, elas vão deixar de produzir aquelas que o nosso organismo quer, não vão absorver os nutrientes que a gente precisa de forma adequada e com isso a imunidade acaba sofrendo. Então, como saber se tem disbiose, se a tua microbiota está inadequada? Primeiro, se você tem todos aqueles fatores de consumo de bebida alcoólica em excesso, se você fuma, se você toma um antibiótico ou toma com muita frequência antibióticos, tá? Essas todas as situações vão te dar um indicativo de isso pode estar acontecendo. E você pode ter outros sintomas, como, por exemplo, problemas de absorção de alimentos. Então, se você consome determinado alimento, sua barriga estufa, você fica com muitos gases, você não consegue digerir direito os alimentos, e quando você evacua, muitas vezes é uma diarreia, muitas vezes o alimento está semi-digerido, então você consegue perceber no que está saindo ali nas fezes, que não tem alimento que não foi aproveitado. Todos esses fatores indicam que ocorre alguma coisa de errado ali no seu intestino. E como a gente faz a correção? Eu prescrevo aqui para as minhas pacientes uma composição que tem lactobacilos e tem lactoferrina. Os lactobacilos são probióticos, são bactérias que devem estar lá no intestino que a gente prescreve para as pacientes que têm a candidíase. Então tem uma composição específica que é boa para as pacientes que têm candidíase. E eu também uso a lactoferrina, que é um pré-biótico. Tá? Então ela ajuda o probiótico a funcionar. Então é uma proteína que acaba facilitando a proliferação dessas bactérias e também a absorção de certos nutrientes. Então o segundo D de Cândida, né, o D aqui, é de disbiose. Corrija a disbiose para poder melhorar a sua candidíase. E por fim, o último A. O último A de atualize os seus exames. É importantíssimo que você esteja com exames em ordem. Eu pergunto para todas as minhas pacientes que têm candidíase se o check-up delas está em dia, se os exames que ela fez estão normais, porque de nada adianta a gente corrigir esse monte de fatores e a paciente está lá com uma glicemia alterada, é uma paciente diabética. O diabetes é um fator de risco para queda de imunidade e a gente tem que saber isso. Então, atualize os seus exames. Notadamente, o que a gente faz? Exame de tireoide, de glicose. Se você for mulher, o exame de preventivo, tanto de mama quanto o do colo do útero. Se for homem, a depender da idade, a gente faz exames que são específicos do sexo masculino. Além disso, a gente dosa vitamina D, a gente dosa vitamina B12, a gente vê como é que está o fígado, o rim, o hemograma. Em muitos casos, a gente faz até uma avaliação de imunidade quando é um caso que pede por isso daí. Então, atualize os seus exames. Aquela coleta de rotina que você faz durante o ano já vai ser muito elucidativa e a gente sabe que todas as pacientes que têm os exames em dia têm uma chance maior de responder do que aquela que não fez os exames, porque a gente não sabe nessas daí que não fizeram os exames se está tudo em ordem e pode ter uma diabetes ou um problema de hipotireoidismo, qualquer coisa que vai afetar a imunidade dessa paciente e a resposta do organismo aos tratamentos que a gente vai fazer. Então, recapitulando, Cândida, primeiro C, comer bem, carboidratos, evite os carboidratos,
A de atividade física. Faça atividade física pelo menos 150 minutos por semana. N de não se estresse. Evite o estresse, porque o estresse é danoso para o seu caso. Mesmo que você não consiga evitar, que você consiga pelo menos ter ferramentas para responder melhor a ele, tá? Primeiro D de dormir bem. Durma muito bem, pelo menos 7 horas por noite. Garanta que pela manhã você está descansada, que você está revigorada, ou seja, que teu sono foi reparador para ele poder ajudar a tua imunidade, certo? E imunoterapia, que é o tratamento principal de todos, é o que mais tem a chance de reduzir as crises de cândida. Segundo D, desbiose, corrigir as situações intestinais para que você não tenha os problemas decorrentes dela. Então, atenção àqueles sinais que eu comentei no vídeo, de gases, diarreia excessiva, alimentos mal digeridos que podem estar mostrando a desbiose. E por fim, A de atualize os seus exames. Com isso você consegue garantir uma resposta bem eficaz ao teu tratamento, ok? Então agradeço a todos que me assistiram aqui. Mande esses vídeos aí para as pessoas que você gosta, que tem candidíase, certo? E continue acompanhando o nosso trabalho.